Uma vez que eu já apresentei as concepções de profecia, é muito importante falar um pouco do fundamento que dirige essa visão da profecia e dos profetas do Antigo Testamento. O fundamento sobre o qual os profetas vão proclamar sua mensagem de anúncio e denúncia é a aliança do Senhor e todas as suas exigências. Por isso eu vou apresentar uma visão geral da aliança do Senhor que serviu de critério para os profetas avaliarem a monarquia e suas instituições. Vamos lá? Aliança como foco do profetismo. Então vamos começar pela definição e pelo uso da palavra aliança, que é berit. Esta é a palavra hebraica mais comum para aliança. Não é a única, mas para os propósitos deste material ela serve muito bem. Deus inicia a história da aliança com pessoas, com indivíduos e, obviamente, com a sua descendência. A primeira aliança que encontramos é a aliança com Noé e, de resto, com seus descendentes, que vai abranger não só a sua descendência, mas depois toda a criação. Deus não destruirá mais a terra com água, isto é, Deus fez um pacto com Noé que não vai mais destruir a humanidade com água, qualquer que seja o motivo. Esta é uma aliança individual feita com uma pessoa. É uma aliança que Deus fez também com Abraão. Com Abraão, o conteúdo dessa aliança é diferente. Para Abraão, importa a descendência e a terra. São esses dois elementos que constituem o centro da aliança que Deus fez com Abraão. E fazendo com a pessoa de Abraão, vai se estender com Isaac, vai ser renovada depois com Jacó, José e com os filhos de Israel individualmente. Somente na aliança mosaica é que tomará corpo de povo. Eu gostaria de destacar 3 aspectos ou 3 elementos que aparecem nessas alianças com pessoas e que vão aparecer em todas as outras alianças. O primeiro aspecto é que em uma aliança é sempre Deus quem toma a iniciativa, é unilateral. Deus toma a iniciativa de fazer essa aliança com uma pessoa. O segundo elemento que aparece nessas alianças e em todas as outras é que existe um sinal que sela, identifica e sinaliza a aliança com esse Deus. No caso de Noé, é o arco, que nós chamamos de arco-íris. Com Abraão, em Gênesis, nós lemos, é a circuncisão que passou para a sua descendência também. Com Davi é o trono, o cetro, o poder. E com a humanidade, em Jesus, é o sangue da nova aliança. Um terceiro elemento que aparece nessas alianças com indivíduos e que vai aparecer em todas as outras é que ela tem um caráter eterno, duradouro, perene. Em Gênesis, nas narrativas do dilúvio, Deus diz a Noé que nunca mais fará isso. Com Abraão, ele diz que é uma aliança perpétua. Com Davi, ele diz que é uma aliança eterna e não faltará descendente em seu trono. Com Jesus, nós sabemos que é a aliança definitiva, nós cremos assim, né? E é uma aliança eterna. Então, esses 3 elementos, a iniciativa unilateral de Deus, o sinal para as identificar e a temporalidade, a duração eterna, caracterizam essas alianças e caracterização todas as outras alianças, ok? Vamos passar então da aliança do indivíduo para a aliança com o povo. É Moisés o representante do povo de Deus e que Adonai que entra com a aliança. Ele toma a iniciativa, dá um sinal e promete ser uma aliança perpétua, uma aliança eterna e que ele será fiel a essa aliança enquanto durar os céus e a terra. As palavras de Jesus passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu acho que se aplica bem aqui, né?
ao compromisso de Deus com a aliança que jamais acabará. E é a primeira vez nas Escrituras e na história que Deus faz aliança com um grupo que nós chamamos povo de Israel, os hebreus do Egito. Agora nós fazemos a conexão, então, com a libertação, com a redenção. Uma vez que o povo está redimido, Deus faz uma aliança com esse povo para ser o seu Deus e eles serão o seu povo. Essa é uma marca distinta da aliança. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Essa aliança progride no sentido de ser rompida e restaurada muitas vezes. Nós vemos que o livro do Êxodo não termina antes de narrar a primeira quebra dessa aliança. Moisés sobe ao Monte Sinai e, quando retorna com as tábuas da lei, encontra o povo adorando um bezerro de ouro que eles fizeram porque Moisés se demorava. Essa foi a primeira ruptura e o texto que narra essa ruptura da aliança chama de grave pecado ou pecado grave. Por 3 vezes se diz que isso é o fim da linha, é o fim da picada, se eu posso dizer assim. Deixar Deus por um bezerro, deixar Deus por outro Deus ou qualquer imagem é pecado muito grave, é a quebra da aliança. Isso aparece no primeiro mandamento: não terá outros deuses diante de mim. A ruptura exige, obviamente, uma restauração. E essa restauração é feita através de uma série de intervenções de Deus na vida do povo. E, do outro lado, receber um povo arrependido e o pedido de perdão. É claro que haverá todo um sistema elaborado de sacrifícios que no templo os levitas promoverão, mas isso, como veremos, não será suficiente. Como Isaías 1 diz, não será nem exigido por Deus. O que Deus quer, como Miqueias diz, é que o homem ande nos seus caminhos, tema ao Senhor e pratique a justiça e o direito, não trocando Deus por qualquer imagem, na primeira oportunidade que aparecer qualquer desses deuses. Com o surgimento da monarquia e o seu progresso, essa ruptura da aliança será um problema frequente e sério dos reis e das classes altas, das classes dos sacerdotes, da classe dos profetas, que estão no comando da nação. Eles correrão sempre o risco de cometer esse pecado. Porque, afinal de contas, a situação de prosperidade, ou, ao contrário, a situação de penúria e o perigo, leva à busca de outros deuses, e aí há uma ruptura. Veja, por exemplo, Oséias. Há em Oséias um problema bastante grave de Israel, deixando o Senhor a troco de Baal, representado no matrimônio do profeta com Gomer, uma mulher, ou mais propriamente, uma prostituta. Neste caso, essa infidelidade é uma ruptura constante que será bastante criticada, denunciada e condenada pelos profetas. É isso a tal ponto de Jeremias falar em uma nova aliança, que Deus não mais dará tábuas de pedra, mas dará a lei dentro do coração, ou escreverá a lei no coração de carne deste povo. Então, essa ruptura exigirá providências, e essas providências da nova aliança irá lentamente levar em direção à intervenção de Deus com o Messias. A esperança messiânica nascerá também desta aliança. A aliança feita com Davi, por exemplo, de que o herdeiro que manteria o trono de Davi, mesmo sem o reinado, viria da casa de Davi. Com isso, nutriu-se a esperança de que o Messias viria de fato da casa de Davi. Esse Messias deve cumprir todas as exigências que eu particularmente chamo de requisitórios da aliança. Veja no chamado Livro da Aliança, que vai do capítulo 19 ao capítulo 24 do Êxodo. Ali existe uma série de determinações e exigências quanto à aliança.
O cuidado com os órfãos, com as viúvas, com os pobres, com os miseráveis, com os estrangeiros, com as pessoas feridas, com os assassinos, com os párias, com as mulheres menstruadas, enfim, com uma série de gente que foi deixada de lado, não só pela monarquia, mas também pela religião.